Gente, eu queria falar para vocês sobre inflamação, sobre estados inflamatórios e o que tem isso a ver com a nossa saúde atual, com a nossa saúde futura, com o nosso bem-estar. Primeira coisa é, você sabe o que é inflamação? Estar inflamado é você, o seu corpo, gerar uma série de substâncias que sinalizam para as células de defesa que elas devem atacar alguém, algum lugar, algum órgão, uma bactéria, um vírus, por exemplo. Então isso é inflamação. É uma série de substâncias que são produzidas e a gente consegue, inclusive, mensurar isso no seu exame de sangue, saber se você está mais ou menos inflamado, seus níveis inflamatórios são moléculas chamadas de citocinas, então se essas citocinas, que são sinalizadores, estão aumentadas ou não. Mas o que tem isso a ver com a sua saúde? Entenda que toda e qualquer doença crônica e degenerativa tem relação com altos níveis inflamatórios. Vamos pegar uma comum, a que mais mata no país: infarto, doença cardiovascular, AVC. Para a placa de gordura se estabelecer, começar a entupir o seu vaso sanguíneo, naturalmente, para isso acontecer, existe um substrato, existe um pano de fundo inflamatório. Ou seja, se a inflamação do vaso sanguíneo, da camada mais fininha e a camada que está em contato com o sangue, com o líquido diretamente do vaso sanguíneo, chamada endotélio, se essa camada não tivesse sofrido inflamação, não haveria como depositar gordura e não haveria como ocorrer lá para frente, muitos anos depois, o infarto. Porque o que acontece? A gente começa a depositar essas gorduras quando a gente é novinho, 10, 15 anos de idade, vai formando uma plaquinha bem fininha de gordura, a gente chama de estria. E essa estria vai cada vez mais crescendo a ponto de gerar uma placa bem grande que impede a passagem de sangue. Quando fecha 100% a passagem, acontece o derrame, acontece o infarto. Então, assim, a inflamação está diretamente ligada a isso, porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia vai ter um peso pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Então, você pega uma outra doença, câncer, que é bastante comum, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, todas essas doenças, os grupos, né, dificilmente você vai ter uma doença que ela não tem um embasamento inflamatório prévio. Por exemplo, uma doença infecto-contagiosa. O sujeito pega uma verminose intestinal, isso realmente está dissociado em parte dessa inflamação. Agora, o paciente infartou, AVCzou, teve um câncer, claramente tem um substrato inflamatório. Isso é dosável. Você conversa com o seu médico hoje, ele vai te falar, ele vai pedir, inclusive, para você quais os marcadores possíveis de serem dosados e aferir. Isso tem uma relação direta. Quanto mais alto, você pega você, que não é médico, que não é da área da saúde, pega um exame desse, por exemplo, PCR, proteína C reativa ultrassensível. Embaixo desse exame vai estar escrito assim: níveis aumentados estão correlacionados com alto risco cardiovascular. Ou seja, está lá no exame para você, que é leigo, que não é da área da saúde, ler que quanto mais alto o seu estado inflamatório, maior é o risco que você tem de sofrer um problema cardiovascular, degenerativo, crônico, ou a própria neoplasia, cânceres. O que isso tem a ver com a sua alimentação? A verdade é que assim, a alimentação ocidental é uma alimentação inflamatória, ou seja, excesso de açúcar, excesso de carboidratos refinados, pouquíssimas gorduras boas, protetoras para o nosso coração, para o nosso sistema cardiovascular e pouquíssima proteína. Acabou de sair um estudo que fala que os americanos, os estudos americanos são estudos mais fidedignos, que 30% da população ingere uma concentração de proteínas menor do que deveriam para se manterem vivos. Ou seja, um déficit crônico de proteína na ingesta, na dieta desses pacientes americanos. E não tenha dúvida nenhuma, a gente também tem, nós brasileiros, também temos esse déficit. Como que a gente pode melhorar a nossa dieta, o nosso dia a dia para evitar essa inflamação? Existem algumas dietas que elas tem uma riqueza de produtos anti-inflamatórios, isso aí pode ser conversado com o seu nutricionista, com o seu médico. Então, pacientes que já têm esses estados inflamatórios crônicos se beneficiam muito disso. A atividade física é algo que diminui
A longo prazo, essa inflamação no começo, como qualquer atividade física, existe uma inflamação local porque você forçou seus músculos, seus tendões, mas a longo prazo o benefício disso é colhido com muita segurança. Então, seria interessante você ter na sua prática diária métodos de incorporar melhor a dieta inflamatória, anti-inflamatória, e métodos de treinamento diário, no qual você pudesse, pelo menos por meia hora do seu dia, se dedicar a uma atividade física. Esse conjunto, essa duplinha a longo prazo é o que vai salvar você de uma doença ou de uma degeneração, de uma sequela no futuro. Coisas simples podem fazer uma diferença tremenda na sua vida. Agora, você sentado, parado aí na frente de um computador, de uma tela, sem se mexer, realmente não há condição de perpetuar uma boa qualidade de vida. Então saia, se mexa, mobilidade, e procure um profissional que possa te orientar do ponto de vista dietético, nutricional, no que fazer para melhorar os seus parâmetros inflamatórios. Tenha ciência de uma coisa: a doença mais frequentemente diagnosticada e mais inflamatória que a gente tem na atualidade é a obesidade. O paciente obeso, ele libera uma série de substâncias, às vezes ele não tem nenhuma outra doença, não tem pressão alta, diabetes, câncer, infarto, nunca teve, só está acima do peso. Esse paciente é um paciente altamente inflamado. Inflamação por si só dificulta a perda de peso, então é um ciclo vicioso. O sujeito inflama e não consegue desinflamar, inflama e não desinflama. Isso a longo prazo vai ter uma repercussão, e é que a gente já conhece, é que a gente vê os pacientes internando o tempo inteiro: é câncer, é AVC, é infarto. Então, se cuide, coloque um plano nutricional e um plano de atividade física na sua rotina o mais breve possível.